story of Ramanujacharya. História de Ramanujacharya. You know Ramanujacharya? With the incarnation of Lakshmana. Encarnação de Lakshmana. O irmão de Ramachandra. Ramachandra brother. So Ramanujacharya, in his ashram, many disciples are there. No ashram de Ramanujacharya havia muitos sábios. Then there are many brahmacharis, they pledged before we have to take diksha from you. E aí muitos brahmacharis falaram, Gurudev, a gente tem que tomar diksha de você. Then Ramanujacharya said, okay, tomorrow I will give to you. Ok, amanhã eu vou dar diksha para todo mundo. So tomorrow all you come. Todos vêm amanhã. Then next morning they prepare to take diksha from Guru. Aí na manhã seguinte eles se prepararam para tomar diksha de Guru. Then Ramanujacharya said, and all his disciples, 50 disciples. E eles sentaram, era mais ou menos 50 discípulos. Where is Radha Das? Parking. Caixa eletrônica. A caixa eletrônica. ATM. She went to ATM. 5 minutes. Okay. Ramanujacharya is sitting. Then Ramanujacharya told, okay, listen my disciple, I will give diksha mantra to you. Ouçam meus discípulos, eu vou dar diksha para vocês. But before giving diksha mantra, I have to test, are you qualified or not? Mas antes eu vou testar para ver se vocês são qualificados ou não. Huh? Okay. And Ramanujacharya told, take this some laddu. Aí Ramanujacharya falou, toma esse lado, aquele doce. And all you go one place, no one see when you eat the laddu. E aí vocês vão para um lugar onde ninguém veja que vocês estão comendo esse lado. It's very simple. So all they went out. Isso é muito simples, então todos eles Some saíram. Some went in the forest. Alguns foram para a floresta, Some maybe entered in the one cave, you know, the mountain. outros foram para uma caverna na montanha. Some in the bush. Sorry? Bush. Olha, alguns foram Bush, understand? pro meio do mato. And all they want very confidence of them, no one see to them. So they eat. Todos foram para um lugar confidencial onde ninguém via eles e eles comeram. And all they return back. E aí todos voltaram. Ramanujacharya asked, did you eat that laddu I gave you? E aí Ramanujacharya perguntou, vocês comeram o lado que eu dei para vocês? And yes, Gurudev, we ate. Sim, nós comemos. When no one say to you, when you ate, Ninguém viu vocês quando vocês estavam comendo. you know, why do you eat? They told, I ate this laddu in the cave of the mountain, in the jungle, and in a different place. Aí eles foram para a caverna, cada um foi para um lugar, para a floresta. Ramanujacharya will okay, sit. Ramanujacharya count. Sentem-se. But one his disciple missing. Mas aí estava faltando um discípulo, Narada disse. Where is he? Cadê ele? How many disciples? 51. Oh, 51. So 50 there, one disciple missing. Tava Where is he? faltando He did not find. Ele não encontrou o discípulo que estava faltando. Then Ramanujacharya call to him, where is he? Chama ele, onde ele está? All they are searching, where is the disciple? Aí todos ficaram procurando onde ele estava. A small disciple. Era um discípulo pequenininho. And all they found, they could not find where is he. Nós não conseguimos encontrar onde ele está. Looking everywhere. Procurando em toda parte. Then Ramanujacharya became, what happened? Where is my disciple? E aí o Ramanujacharya falou, o que aconteceu? Cadê All o you meu are 50, discípulo? but one disciple disappeared. Where is he? Só vocês são 50, mas um desapareceu. Onde ele está? Then Ramanujacharya told, okay, all you again go and find out where is he. Aí ele falou, vai de novo todo mundo e procura onde ele está. That time, finally they saw he was sitting in one cave, dark cave, E aí eles encontraram ele numa caverna escura, and he's crying. chorando. And laddu still in his hand, O lado ainda estava na mão dele. and he did not eat. Não comeu. Then
all they brought him. E aí eles trouxeram ele, Then he was crying. estava chorando. Raman said, why you are crying? Ramanujit falou, por que você está chorando? Huh? You want to take Diksha. Você queria tomar So Diksha. before taking Diksha, you have to eat. Antes de tomar Diksha, você tem que comer o lado. Why did you not take it? Why did you not eat this? Por que você não comeu? Eh? That he was crying. Aí ele continuou chorando. I tell O you what happened, why did you not eat? que aconteceu? Por que Maybe você não this laddu is comeu? not good, and you are thinking, Você não está achando o lado gostoso? Você acha que o lado não vai estar gostoso? no, Gurudev, laddu, everything is good. Não, Gurudev, está tudo bem. But one thing I'm thinking, I cannot follow your one instruction. O que eu estou pensando é que eu não consigo seguir a sua única instrução. Eh? So for this regard, I'm thinking, I'm not qualified to take this Diksha from E aí eu you. estou pensando que eu não sou qualificado de tomar Diksha de você. But I want to Diksha from you. Mas eu quero muito Diksha de você. What instruction? Qual a instrução você You não don't follow. consegue seguir? Gurudev, one day in your class you told, Gurudev, um dia na sua aula você falou Krishna, Lord, He is everywhere. que o Senhor Krishna está em toda parte. And He resides everywhere. Ele reside em toda parte. Huh? In the form of Paramatma. Na forma do Paramatma Super-Alma. He is looking what you are doing, what not to do. Ele está olhando tudo que você está fazendo e que você não está fazendo. Eh? He is looking on you. Eh? He is your heart, He is everywhere. Ele está no seu coração, em toda Eh? parte. He is in the air, Está no ar, He is in the sky, no céu, He is in the earth. na terra. Eh? Understand? Paramatma means Entende? super soul. Paramatma significa Eh? Super-Alma. He is Bhagavan. We call Lord manifested in three forms. Ele é Bhagavan, o Senhor que se manifesta de três formas. Vadanti tattavidastatam jajuganamadhyam brahmeti paramatmi bhagavaniti shabdasarvati. Lord is one, but He has three aspects. O Senhor é um, mas tem três aspectos. Brahma, because Jyoti, Jyotirmaya Brahma. Brahma. Effulgence. Brahma, o brilho de Krishna, Eh? That also transcendental, Satchidananda. que é transcendental. That is called Brahma Jyoti. Brahma Jyoti. Satchidananda Brahma. Veda Upanishad, Om Satchidananda Brahma. Os Vedas e Upanishads cantam esse mantra. Vedas mantra. Then Paramatma, super soul, O segundo aspecto é a Super-Alma, Paramatma, He resides everywhere. que mora em toda parte. Bhagavad Gita, Krishna also told Arjuna, I am staying everywhere, I am looking, Aju Sakshi. No I am Bhagavad, Sakshi means witness. no Bhagavad Gita, É? Krishna conta isso, que Paramatma está em toda parte. What are doing everything? People are what doing everything? I am witness, Sakshi. Tudo que as pessoas estão fazendo, eu É? sirvo de testemunha. If you commit any sinful activity, pious activities, I am watching. Se você faz uma atividade pecaminosa ou piedosa, É? eu estou lá assistindo. You cannot hide Você não pode se esconder, because Krishna is everywhere. porque Krishna está em Inside toda your parte. room, outside your room. Fora do seu Inside quarto, your heart, dentro, outside. do seu coração, fora. As like Prahlad Maharaj he told, Como disse Prahlada Maharaj, told his father, por seu pai. Father, Lord Vishnu is everywhere. Pai, o Senhor Vishnu está em toda parte. Because Hiranyakashipu asked Prahlad, always you saying Vishnu, Vishnu, where is your Vishnu? Porque Hiranyakashipu falou, você fica falando Vishnu, Vishnu, mas cadê esse Vishnu? His father, where is not Vishnu? E aí ele falou, onde não está Vishnu? Everywhere is Vishnu. Está em toda Because parte. his name is called Vishnu, Vyapnoti Vishnu. He resides everywhere. For this his name is Vishnu. Por isso seu nome é Vishnu, quer dizer que ele é onipenetrante, está em toda parte. Bhagavad also saying this way. And I am his Sakshi. I am the witness of all the living entities. What is saying? O Bhagavatam fala, eu sou a testemunha que está em todas as entidades vivas. So now I am thinking, Gurudev, you told this katha. E aí agora eu estou pensando, Gurudev, This Lord is looking. você contou esse katha que Deus He está is olhando, watching. Ele está assistindo But you tudo. told me you have to eat this laddu nuance. Mas você disse que eu tenho que comer esse lado sem ninguém ver. Nuance means Israel. Not only human being, not in that way. And also not see the Lord, but Lord is looking. Ninguém vê quer dizer nem o Senhor. Lord is watching. O Senhor está assistindo, mas o Senhor disse para ninguém ver, mas o Senhor está vendo, ou Deus está vendo. He's watching or not? Ele está assistindo But ou you told não? me nuance. Mas se disse para ninguém ver. Even inside of that,
Mesmo dentro da dark caverna. cave. And when I start to eat, then I will marry. Oh, Gurudev told me, if you eat, no one sees. That Quando- means Lord is watching. Quando eu ia How com- we eat. Quando eu ia começar a comer, eu lembrava, Deus está vendo, aí eu parava de comer. Then, so for this, how will you eat? Então, como é que eu posso comer isso? But without eating this laddu, you told, you will not give diksha. So I am thinking, how to receive diksha from you? Sem comer esse lado, eu não receberia o Diksha. Então, eu fiquei pensando, como eu vou fazer para comer se tem uma Without pessoa taking assistindo? diksha, then relationship will not come. E sem tomar Diksha, a relação com o Guru não acontece. Diksha means Dipa Gyanan Tato Dattat Kurjat Papa Sanskar. Dipa Gyan, transcendental knowledge will come. Diksha significa que o conhecimento transcendental vai vir. When you giving Diksha, explain. Diksha, there are two syllables. Di means Dipa Gyan, transcendental knowledge. Duas sílabas. Diksha. Di quer dizer conhecimento transcendental. There is transcendental knowledge relationship will come. Conhecimento transcendental vai vir. Simultaneously, Cha means destroy all your sinful activity from your heart. E ao mesmo tempo, Chá quer dizer destruir todas as atividades pecaminosas do seu coração. This is the Diksha. Isso quer dizer Diksha. I'm thinking, how if I not take Diksha from you, how possible make relationship with Lord? E se eu não tomar Diksha de você, How we free from all kinds of sinful activity from my heart? como eu vou ter relacionamento com o Senhor e como eu vou destruir as atividades pecaminosas do meu coração? So for this I am crying. Por isso que eu comecei a chorar. So what to do now? O que fazer agora? I can. The Ramanujacharya told, yes, you are perfect qualified. E aí, Ramanujacharya disse, você é perfeitamente qualificado. The Ramanujacharya gave Diksha to me. You have faith. Ramanujacharya deu Diksha para ele e disse, você tem fé. That means is what? Isso significa o quê? Transcendental practice first need is your Shraddha. A prática transcendental primeiro precisa de Shraddha. Isso é Shraddha o means significado. firm faith in the Vishwas. Fé firme. Faith. What is the faith? Que é fé. The Krishna, he is the supreme. Krishna is my maintainer. Krishna is my. Que Krishna é supremo, é o meu mantenedor e o meu protetor. And same Krishna appeared in front of me in the form of Guru. Saksad Ritrino Samastra Sastri Yukta Bhav Bataiva Sadvi Kintu Prabhurja Prevatasya Vande Guru Sri Chavana. E o mesmo Krishna apareceu para mim na forma do meu Guru. You understand? You read this every day. Guru Bhashta. Saksad Hari. When Krishna himself appeared in front of me in the form of Guru. Saksad Hari. Krishna aparece na minha frente na forma do Guru. You read or not? Você So leu isso? Saksad Hari Samasta Yukta. So Guru also appeared. So far this is Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. What is the meaning? Qual o Guru significado? Brahma. Gurudev is as like Brahma. Guru é como Brahma. Why compare Gurudev with Brahma? Por que comparar Guru com Brahma? Impartialist Mayavadi, they explain differently. But those are pure devotees, they explain another. Os impersonalistas explicam de uma forma, mas os Gurudev- devotos puros de outra. Brahma, he is called the Istadhyaya Devadi. He is the creator. Brahma é o Criador. He creates. Ele In the cria. same way, Gurudev, he creates Suddha Bhakti in my heart. Da mesma forma, Gurudeva cria Bhakti pura no meu coração. Understand? Gurudev, he creates Suddha Bhakti in my heart. Ele cria devoção pura no meu coração. Understand? For this regard, Gurudev, he is called Brahma. Assim, por isso, Gurudeva é comparado a Brahma. Gurudev, he is as like Guru Brahma, Guru Vishnu. Gurudev, he is as like Vishnu. Gurudeva é como Vishnu. What is the duties of Vishnu? Quais os deveres de Vishnu? Yesterday I told. Ontem eu Vishnu disse. duty is that nourishment. O dever de Vishnu é nutrir. Gurudev, his nourishment, my bhakti. Ele nutre a minha Bhakti. As like Brahma, the Vishnu nourishment to all the living entities. Assim como In the Vishnu same way, nutre Guru, todas as he entidades nourishment, vivas. my bhakti. E Guru nutre a minha Bhakti. Harikatha, Harina, and all. Our Gurus, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwar. Gurudev is as like Maheshwar, Shiva. Ele também é como Shiva. What is the duties of Shiva? Quais os deveres de Shiva? To destruction. Destruir. So in this way, Gurudev, he destroys all my unearths, unwanted things from my heart. Então Gurudeva destrói todos os anartas, as coisas indesejáveis no meu coração.
Understand? Yeah. Destroy all your anartha. Avidya, Asmita, Rag, Desh, Avinivesh, Pap, Bees, everything's what? Just say. Todos os anarcas são destruídos. Eh? All kinds of evils. Because I told Diksha, cha means to destroy. Chá quer dizer destruir. Eh? Chá. If you every day chant Gayatri mantra, Gopal mantra, step by step, then slowly all your unwanted things destroy from Se inside. todos os dias você cantar o Gayatri Mantra, todas as coisas indesejáveis, passo a passo, vão ser destruídas do seu coração. You are chanting Guru mantra means Gurudev himself. Você canta Guru Mantra, quer dizer o próprio Guru. Jiva Goswami Pada explained, Jo Guru, so mantra. Jo mantra, so Guru. Guru is not different from mantra, mantra is not different from Guru. Jiva Goswami explica que o Guru não é diferente do mantra e o mantra não é diferente do Guru. Understand? It's Guru mantra, or Gurudev himself. Guru Jo Mantra é o próprio Guru. so Guru. Understand? Jo mantra, Gurudev is mantra, manifesting mantra. Gurudev é o próprio mantra. So Guru Brahma, Guru Vishnu. Gurudeva Mahesa. Gurudev is as like Shiva. Gurudev é como Shiva. Why Gurudev is Shiva? Por quê? What is the duty of? Destruction. Destruir He destroy all your stupid nonsense things. todas as tolices. What is the your nonsense things in your heart? Quais são as coisas tolas do seu coração? First is the false ego. Ego falso. Chastise, heavy chastisement. Ele vai te dar um As castigo like muito at home, duro. chastisement. As like Tirar o our seu Trivikram ego. Goswami Maharaj. Tirar o seu ego é um castigo muito duro. Understand? If you listen to the Parikatha Trivikram Goswami Maharaj, you cannot tolerate. Como Hã? Trivikrama Goswami Maharaj. Understand? Quando ele castigava, Very ninguém heavy aguentava. injection. Very heavy injection. You know? Era uma injeção muito doída. Understand? So Gurudev, he destroyed all my anarthas, unwanted things from me. Então Gurudeva destrói todos os meus anartas, as coisas desejadas do meu coração. Just I told, as like seed destroys everything, in the same way Gurudev, he destroys all my anarthas. Assim como Shiva destrói tudo, Gurudeva destrói todos os meus anartas. Understand? Step by step. Passo a passo. But it's very difficult to tolerate. Mas é muito difícil aguentar. Could you tolerate? Vocês aguentariam? You cannot tolerate. Não. So Gurudev slowly, sometimes saying something. Então tem que ser devagarzinho. Às vezes ele fala, às vezes ele fala alguma coisa. Understand? You don't want to throw the anarthas from your heart. Vocês não querem jogar os seus anartas fora Many kinds of do mikas. seu coração. Because understand? Yeah. É como se You fosse don't want muco. to throw out. Você não quer jogar o muco fora. But doctor told, no, throw out. Aí o guru fica, vai, joga, joga. Sometimes our throat choke with the, what is called? Às vezes nossa garganta fica catarrada, mas tudo tampada. When sometimes going to the washing mouth, sometimes you can see. Sometimes very, what is called? Hard. Little bit. Hard, green. Hard, green. You understood? Sometimes you were just chewing. Às vezes você mastiga o catarro. Sometimes little bit is salty. Salgadinho, salgadinho. Sometimes baby also be saying. Baby taking, putting the finger in the nose. O bebê põe o dedo no nariz e engole. Same anartha is coming out, but again. O anarta sai, mas você engole ele de novo. You have maybe something doing or not? Yes. Then they come, hey, no, clean. That means last, anger, stupid, nonsense, jealous. That is the anartha. Então toda inveja, ciúme, isso tudo é anarta. But Guru's duty is that. Raiva. How to destroy all these things. Mas Especially lust, anger, enviousness. O dever do guru é destruir tudo isso, principalmente Jaha Ram, taha nahi kam, jaha kam, taha nahi ram. principalmente raiva, inveja, ciúme. Where is Krishna? There is no lust, anger.
Porque onde Krishna Where is existe, lust and anger, there is no Krishna. onde tem Krishna não aparece É? ira e nem Understand? This is so Tulsidas is Jaha Ram, Taha Nahi Kam, Jaha Kam, Taha Nahi Ram. You understand? Where is Krishna? There is no lust and anger. So you have to clean. Understand? All your, what is called? Mikas. That is your last anger for this Guru with a heavy chastisement. Hey, throw out all. Então, onde tem luxúria e raiva, o guru vai lá e limpa e pede para É? você cuspir. Sometimes also, you know, what is called? The one kinds of the cleaning the organic, that is called bhasma. Às vezes eles fazem basti, Basti que é a understand? limpeza do Basti. muco. Com a gás. Conduzir o vômito, né? Eh? Putting something inside because those who are, they are the, what is called, mucus, so thick and also not coming up. Às vezes tem que botar uma gaze lá dentro e 2 puxar. metros de gás. Tá Né? entalado. That time, that process have to clean. Porque tá muito duro e aí Eh? limpa. Nowadays, in science, more advanced, giving some medicine. Hoje em dia eles dão um remédio, Sometimes chest also. que o Eh? peito. So in the chest, if you are very cold, then the chest sometimes also this mucus also stuck. O peito está parado, When you o muco está X-ray, you parado can no see. peito. Understand? But you have to clean. E aí você limpa. So in the same way, Guru's duty, the Guru is as like Lord Shiva. Então o guru o dever dele é esse, ele é como o seu Shiva, So Guru destroys all your how? Destroy With heavy tudo. chastisement. castigando você. But you don't want to tolerate the system. Mas você não quer aguentar o castigo. So Gurudev sometimes give love and affection, sometimes chastisement, sometimes give love and affection to how to slowly bend. Então às vezes ele castiga, às vezes ele dá amor e afeição. É. Aos poucos ele vai fazendo isso pra... Like one, Se dobrar. one big long bamboo stick. um bambu muito grande. How to bend the big bamboo stick? Como dobrar um bambu muito grande? At one time, that will be what? Broke. Se você Right. fizer de uma vez só, ele quebra. So slowly. Então aos pouquinhos ele... So Guru in this way, sometimes he gives love and affection, sometimes he gives chastisement. Então às vezes o guru castiga, às vezes ele dá amor e afeição. When love and affection, you are very happy. Oh, this Guru is Quando Guna. dá amor e afeição, vocês ficam muito felizes. Ah, esse guru é fidedigno. Our Guru is giving happy chastisement. Oh, this Guru not Guna. Aí quando ele castiga, você fala, não, ele não é fidedigno. Are no? Não. If Guru chastisement means, that means Guru and cleaning your heart. O guru está limpando seu coração se ele te castiga. Understand? Perfect doctor. É o doutor perfeito, o médico Clean perfeito. everything. Limpa tudo. Bhakti Siddhanta Guru, Bhakti Siddhanta Prabhupada explain two kinds of doctor. But- Guru as a doctor. Bhaktisiddhanta explica que existem dois tipos de médico. One doctor has got giving food. Um é o que assopra. And if you have some, what is called? Você tem algum Welcome, you know? You understand? queimadura, So, uma well, queimadura de ar. that means you are very pain. Then go another doctor, you let's go food doctor. There's some doctor, they are giving the blow. But if you blow, sometimes you feeling some cool, but then again you feeling. Às vezes quando ele assopra, você sente um alívio, mas depois dói de novo. But another doctor, no, have to cut and take out all the parts, everything. Mas o outro médico, ele fala, não, tem que abrir, tirar o pus, tem que tirar tudo. But when cut you the bulb, that you feeling pain. That oh, this doctor is not. Mas Hey, aí- you are stupid doctor. Mas aí quando ele corta, você sente dor e você fala, esse médico é uma porcaria. Then he also what? With his hand, with his legs. Aí você also, quer brigar. Hitting to the doctor. But doctor by force, hey, bind his legs and hand. Aí o médico à força faz isso, É? corta. And he's crying, no. Você reclama. Adi itu ada. Isso é verdade ou não? Understand? No, I don't. Oh. Hey, stupid doctor, nonsense doctor. Médico idiota. But doctor by force. Aí o médico took out vai à all força, his parts, tirando tudo pus. then stitching, E aí, and give medicine. Costura. costura e dá o remédio. Then after a few days, then he is cured. Depois de alguns dias você está curado. Then again he came in front of the doctor.
E aí depois ele vai na frente When he do asks médico his de doctor, novo. he is, what is called? Apologize. Aí ele vai lá se desculpar com o Eh? médico. Oh, that day I also gave so much to you. Scolding and everything. Aquele dia eu fui rude. Now I realize, actually, you are my perfect friend. E agora eu entendi que você é o meu amigo perfeito. You are my best friend. Meu melhor amigo. If you would not took out all these parts from my body, there may be gangrene, they will cut his hand. Se você não tivesse tirado, talvez teria que gangrenar minha mão, tirar a mão fora. So in the same way, Guru, slowly took out. Então, dessa forma, o guru aos pouquinhos vai tirando. So which doctor do you prefer? Então, qual médico você prefere? One doctor giving, Aquele que fica soprando or one doctor cutting, ou and que cleaning. opera e limpa tudo? What doctor do you prefer? Whose doctor who clean? Aquele que Or limpa. whose doctor that giving? Hey, you are very nice devotee. Do. Actually, he cannot remove your anarthas. O médico que fica Unwanted soprando, things. ele não Last pode tirar os finger seus never. I mean, maybe more and more. Last finger will be what? Increase. Then one day will die. O médico que fica soprando, às vezes, pode fazer aumentar a luxúria e a raiva, porque ele fica só soprando e aí um dia você pode até morrer. So who is the best doctor? Second. In the same way, Guru, this is. Da mesma forma, o guru é esse médico. Try to understand this philosophy. Tente entender essa filosofia. So Ramanujacharya very nicely explained this katha. E Ramanujacharya And he explicou also esse kata. told, oh, that small boy, I told this katha. No, you are quiet. Now you have faith. E aí ele falou que aquele discípulo É? falou que ele tem fé. You faith. Dear Lord. Then Ramanujacharya chastisement, others 50 disciples. E aí Hey! Ramanujacharya castigou os outros 50 discípulos. Last night I would give katha. Did not listen to Prabhupada. Vocês não ouviram o meu kata de ontem? Lord resides everywhere. He is looking all your stupid nonsense rascal things. Que Deus está É? vendo tudo que vocês fazem. If you commit any kinds of sinful, Lord is looking or not. Se você cometeu algum pecado, o Senhor está É? olhando ou não? If you go to the, you close your door and drink the alcohol, Lord is looking or not. Se você fecha a porta do seu quarto e toma É? uma, ele está No, olhando ou não? You cannot see this. If you do any sinful act, anything, Qualquer pecado, Lord is. ele está olhando. So this faith, spiritual life means first faith. Então a primeira coisa da vida espiritual é a fé. Sadhavan Janhan Bhakti Adhikari. Who is qualified to practice bhakti? Quem é qualificado para praticar vida devocional? But this Shraddha, first Shraddha is called Lokik Shraddha. Quem tem Shraddha. Worldly faith. Primeiro é Loka Shraddha. Second, that is called Paramarthik Shraddha. Fé firme. Paramarthik Shraddha is Krishna, he resides everywhere. E agora, depois a fé que Krishna está em toda He parte. resides in my heart. No meu He looks coração, ele vê tudo. This Paramarthik Shraddha, when chanting holy name, receive Nam Mantra, this also slowly develop and mature in you. Quando você canta santos nomes, isso se desenvolve no seu coração e fica maduro. And that Paramarthik Shraddha, when completely matured, that is called, what is it? Atantike Shraddha. E aí essa Shraddha vira tanto que Shraddha quando É? você vai se desenvolver. Atantike Shraddha means that time you will never derails from the path of Essa fé você nunca se desvia do caminho. He is my completely concentrated with Guru and Você Krishna. fica completamente concentrado É? em Guru e Krishna, I was like Arjuna. como Arjuna. One day I gave class, Arjuna. 1.2. What is called? The people of the Um eye. dia eu dei aula sobre Arjuna que ficou concentrado na pupila da ave. So your target is how to 1.8, the people of the eye. Então sua meta é como ficar concentrado na pupila do pássaro. Understand? Now slowly. Agora aos pouquinhos vocês vão até ficar o quê? Understand? So first Shraddha is called, what is your Shraddha? O Follow. primeiro tipo de Shraddha é What is Shraddha? Lokik is Shraddha. Lokik Shraddha. Lokik means worldly faith. Qual? Worldly faith. Não, Worldly, that's called Lokik. não, tradução. Mundana. Fé mundana. Then coming Paramarthik Shraddha.
E aí vem Paramarthika Shraddha. Paramarthika spiritual faith. If I will perform bhajan and sadhana, my life will be successful. Fé espiritual, se eu praticar Many bhajan e lives. sadhana, minha vida será bem sucedida. Many lives I've enjoyed all kinds of many kinds of sense Em gratification. muitas vidas eu fiz gratificação dos sentidos. I'm never satisfied. Eu nunca fiquei satisfeito. Then which life you did not enjoy any kinds of sense Em gratification? qual vida você não gratificou os sentidos? Eh? Which life you did not drink alcohol? Em qual or vida meat, você não eat fish? comeu carne, peixe, bebeu álcool? Every life, just you forgot. Todas as vidas, você esqueceu disso. Huh? Just you forgot. Você You só are thinking esqueceu. this is my first life. Você acha que essa é a sua primeira vida. Then this is not the first life. Não é. You committed many kinds of sins. Você pecou muito. আমার জীবন সদা পাবে রত নাহিক পুণ্য হরি রে উদ্বেগ দিয়াছি যে কত দিয়াছি যে My life completely dedicated with many kinds of sins. Bhaktivinoda disse, minha vida foi dedicada em muitos tipos de pecado. In my life, I did not perform any kinds of pious activity. Na minha vida eu não fiz nenhuma atividade piedosa, nenhum So tipo. when these types of repentation will come, that is called anutap. E aí vem esse tipo de arrependimento. First is what? Repented. Primeiro vem o arrependimento. Repented, understand? Again I will not do this. Eu não vou fazer isso de And take novo. vow from today, I will not commit any kinds of sin. Eu vou fazer um voto que de hoje em diante eu não vou pecar mais. You have to take vow. Tem que fazer um voto. From today I will not commit any kinds of sin. De hoje em diante eu não vou cometer nenhuma atividade pecaminosa. I have to follow the four Eu tenho que seguir os 4 princípios. Never eat meat, fish, onion, garlic, Nunca comer carne, peixe, no ovos, alcohol, alho e cebola. or no illicit sex, Não fazer sexo ilícito. understand? No gambling. Não jogar jogos de You have no azar. money, so no program for gambling. Vocês não têm dinheiro, então não You tem have money? problema. You have to Não gambling. vai jogar. It's okay, but 3 principles you have to do. Pelo menos 3 vocês têm que fazer. So when this type of repentation will come, Esse tipo de arrependimento vai vir. then you ask, Hare Krishna, give me mercy. E aí você pede, Krishna, me dê misericórdia. And these types of shraddha, faith, E esse tipo de fé that is called paramarthika. se chama Paramarthika Shraddha. Spiritual faith. This life I will do bhajan, Nessa vida eu vou fazer bhajana e sadhana. not do anything. Não vou fazer nada mais. Hey Govinda, hey Krishna, please save me. Por favor, me salve, Krishna Govinda. Then paramarthik shraddha, they receive nam diksha from Guru. E aí quando você tiver Paramarthika Shraddha, você recebe nome, They deixa de Guru. slowly develop your nam bhajan. E aos poucos desenvolve seu bhajana, nama, bhajana. Follow the 4 principles. Segue os 4 princípios. Never break the 4 principles. Nunca quebrem os 4 princípios. Because why are breaking the 4 principles? Sorry? Why are you breaking the 4 Por que principles? vocês estão quebrando os princípios? Why? Por quê? Because you are not fixed on mind. Porque vocês não têm a mente fixa. Weakness of your mind. Vocês têm fraqueza mental. Understand? That is called weakness of your heart. Fraqueza do coração. You fix your mind. No. Fixem sua mente. From today, I will not commit any De sin. hoje em diante eu não vou cometer nenhuma atividade Pray pecaminosa. to Krishna. Ore para Krishna. Again and again. Gopinath. Uma vez e outra vez. Nivedana suna. Gopinath. Mama nivedana suna. Ami বিষয়ী দুজন সদা কামারত কিছু নাই মোর গোপীনাথ mama nivedana suna. Pray to Gopinath. Pray to Ore Guru para and Krishna. Gopinata, para Guru e Krishna. Because your heart is very quick. That's Seu called coração weakness é of your heart. Porque seu coração é muito fraco. But every day pray to Guru and Krishna. Todos os Gopinath. dias orem para Guru e Krishna, para Gopinata. Then one day Guru Gopinath, you will listen to your prayer. E um dia Guru e Gopinata vão ouvir sua oração. Hey Gopinath, mama nivedana suna. Ami বিষয়ী দুজন সদা কামারত কিছু নাই মোর গোপীনাথ mama nivedana suna. Hey Gopinath, please listen my prayer. Ó Gopinata, por favor, ouça minha oração. Ami বিষয় I completely heard Eu materialistic. sou completamente materialista.
Vishay Durjan. Durjan means complete but wretched, stupid, nonsense, rascal. Durjana quer dizer idiota. Huh? You are thinking he is rascal. Are you are rascal? Você acha que o outro é assim, mas You are você not que é assim. thinking you are rascal. And always think I am rascal. He is not rascal. Pense sempre que você é o patife, não o outro. Ami Vishay Durjan. Durjan means he is a rascal. Durjana significa patife. You don't not say he is rascal. I am rascal. Não fala que o outro é, você que é. Yes, sir. Ami Vishay Durjan. Sada Kamera. I completely was dedicated with last and Eu estou completamente dedicado à luxúria e à ira. Huh? So you have to do this. Every day pray to Gopinath. Todo dia ore para Gopinath. Gopinath mamani vedana suna ami visai durjana sada kamarata kichu nahi moro Gopinath kemone sojibe more. Last is Osura Sakal Ailo Charan Vinoda Rohilo. And pray to Hey Gopinath. I heard you deliver all the demons. Gopinath, eu ouvi que você liberou todos os demônios. Hey Gopinath, please deliver Por me. favor, me libere também. Please give shelter unto lotus Me feet. dê abrigo sob seus pés de lótus. This is called a repentation. Isso é arrependimento. And when you repented, Quando você se arrepende, repented and said, then Lord will be e listening. aí, Deus vai ouvir. o Senhor vai te escutar. That is called the anuta. Isso é anotar. You have to repent it. Vocês têm que se arrepender. Then Lord will listen. E aí o Senhor vai ouvir. If you not repented, how possible Lord will listen to your prayer? Se você não se arrepender, como o Senhor vai escutar? Every day pray to me. Todos os dias, ore To para Ele. sing, you have to sing. Tem que cantar 2 canções todo dia. Hamara jivana sada pape. Amaradivana, Or second, what is it? Gopinath. Gopina mama nivedana suna ami visai durjana sada pape rata nahi kapunera lesa. Gopinath mama nivedana suna ami visai durjana sada kamarata kichu nahi moruna. You pray to Gopinath. Ore And para crying and Gopinath. crying. Chorando. Understand? Shedding tears. Then one day Gopinath will listen your E prayer. um dia Ele vai ouvir sua oração. Then you control your last anger. E aí você controla sua raiva, sua luxúria. Without this mercy of Krishna, Gopinath, Sem essa how misericórdia possible dele, control your last anger? como controlar sua luxúria e sua raiva? Other things can control very easy, but last and anger not so easy. Outras coisas são mais fáceis de controlar, mas luxúria e Maybe raiva control não. your lust, but not so easy to control your anger. A raiva, Anger is very, very powerful. a raiva é muito poderosa, é muito difícil Hã? de controlar. You are sometimes anger coming or not? Às vezes Huh? você sente raiva ou Hã? não. Very difficult to conquer your É muito difícil controlar a raiva. because our scriptures anger and lust look like both are what is called twins brother. As escrituras dizem que a raiva e a ira são como irmãos gêmeos. Luxúria. Understand? Luxúria e raiva. Luxúria e a ira Understand? Look like same brother, twins brothers. são irmãos gêmeos. But lust, what is it called? Lust only lose your body and mind. Não entendi. Que a luxúria só faz você só faz mal ao seu próprio corpo e sua própria mente. Or anger lose your and also others. E a ira faz você se perder e se perder os outros. So who is very dangerous? Lust or anger? Então qual é mais perigosa? Which one? A ira ou a luxúria? If you angry someone, that means you contaminate his mind, also contaminate yourself. Se você fica bravo com alguém, Hã? você contamina a si e ao outro. If you angry someone, that he will be angry, and Ele vai that ficar means bravo you também e você create também. that anger in him. Você cria a ira no coração dele. And your mind also disturbed. E a sua mente também fica If you angry perturbada. someone, then your mind disturbed or not. Sua mente Your fica mind is not perturbada. happy. Ela não funciona. You angry to someone, then your mind disturbed. Se você fica com raiva de alguém, a sua mente fica perturbada. Then very difficult. Oh, I am angry. E aí é difícil saber até porque você está com raiva. Oh, this is what. So this is what. So more worse is what?
Last anger. Anger. So never be. Então a raiva é pior que a luxúria. So what will we have? Is Bacho Begum, Manaso, Brudo Begum, Jiha Begum, Udaropasta Begum, Etan Begam, Du Vishadirira, Sarvam Priman, Revisa Sista. You have to. Bacho Begum, Manaso, Brudo Tem que aprender o primeiro verso do Padre Chambre. Upadisham. And fit. And chant really. Controle, fixem a mente e cantem os santos nomes. Guru and Krishna. Orem para Guru e Krishna. Chant Guru and pray to Guru. Cantem para os santos nomes e orem para Guru e Krishna. If you're not chanting holy names, how possible in the last minute will remove from your heart? Se não cantar, a ira e a luxúria não vão sair do seu coração. You understand? So chant holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is very important. Chant holiness, pray to Guru and Krishna. This is understand? In this way, Shraddha, Sadhusanga, Vainakriya, Anatamuti, Nishta, Ruchi, Asakti. Dessa forma vai vir o processo passo a passo. One day we cannot to attain the prema. Em um dia você não pode alcançar prêmio. Step by step. É passo a passo, passo a passo no estado. And one point. You always say, never give up Guru and never give up. Nunca abandone o Guru e nem os santos nomes. Any circumstance. Sobre qualquer circunstância. Don't lose your faith. Não perca sua fé. It is very fixed. Fique fixo. Understand? Fix it. Because in this material, many problems will come. Porque nesse mundo material, muitos problemas vão vir. You cannot solve your anything. Você não pode resolver todos os seus problemas. One problem solved, then Você resolve um e aí aparece outro. So what to do? Because this material world is full of problems. Então o que fazer? Esse mundo material é cheio de problemas. Mind problem, body problem, Da mente, do corpo, wife problem, children marido, problem, husband mulher, problem, filho, office problem. escritório. While you're working, also problem or not? Tem problema Maybe no your trabalho ou boss não? is not happy with you. Seu chefe não está feliz com No você. problem come. What will do? O que fazer? Every car problem, Carro, house problem, problema de carro, de casa, bathroom problem. banheiro. I'm staying in where? In your temple? Radha Govinda. Radha Govinda. Then suddenly that is your Flush. first is stopped. Then all water over. Ele estava no templo de São Paulo, de repente a privada estragou e subiu água. Bad water overflowing and coming inside my room. E entrou dentro do quarto. A água. You have seen? Vocês viram? Then my room completely hurt. O quarto ficou cheio de água no banheiro. And then Nilananda Prabhu, he called the people. E aí, Nilananda- And what is his name? Prabhu? O Braja consertou, He ficou was doing secando a 2 água. hours, he cleaning all the water. I don't know, next bathroom, maybe what is called, blocked. And that water coming Eu acho que o outro banheiro ficou preso, aí a água foi toda pro banheiro dele. Understand? Then I went to the Harikatha, then looked at 1 o'clock, and then only about 5-6 hours they are cleaning, then that person reached, and Só he 1 hora came, da manhã que foi consertado. and last night I did not sleep my room also. I slept in where? Temple. E ele You are teve there. que dormir no salão do templo, não tinha quarto porque estava sujo. So problem is not there. What to do? Então o que fazer? O problema sempre vai ter. Understand? So sometimes bathroom problem or not. Às vezes tem problema no banheiro ou não? I thought this is what to do. O que fazer? I slept outside. Eu dormi All night. fora do meu quarto, Little bit cold. um pouco de frio. I said, what to do? I want to sleep inside the room. Eu queria dormir dentro do quarto. They put the very nice heater. Eles botaram um As like aquecedor he put the heater or the gun. no templo, assim como foi posto aqui. But Krishna does not like. Right? Krishna não quis. Outside. Vai dormir fora. If the water comes, my computer also had broke. Se a água tivesse vindo no computador, ia quebrar. I was charging my phone computer and put in the down. I forgot. When you go that time, but you say, hey, your computer is. For this regard, the computer also had.
Water inside. A água entrou dentro do computador Now computer broken now. Yes. Then she fixed. e estragou o computador e já foi consertado. Then went to the what is called Rio de Janeiro and went to the Manchester. E aí ela consertou no Rio, And still also broke my what is called Touchscreen. touchscreen. mas quebrou a tela, estragou a tela. Look this. Bathroom problem, then another problem All coming the in. many other O problems. problema veio no banheiro e Problema todos os comigo. outros vieram depois. Because if the bathroom not problem, water will not come in my room. Or if the water will not come, my computer will not damage. Se o banheiro não tivesse quebrado, não ia ter acontecido No problema no problems. quarto e não teria Look, acontecido. one problem creates computador. another problem. To another problem. Look. Many problems come. Look. Bathroom problem, then my computer problem comes. Primeiro no banheiro, Because this is depois no related. computador. Bathroom Porque water coming in my room, complete my room completely full of water. Os problemas estão All dirty relacionados. water, not good water. aquela água Understand? podre. And then my another problem, computer problem. E aí deu problema no computador. 3-4 days I can use the computer. 3 ou 4 dias ele não pôde usar. Then I use her. Aí eu usou o dela. Understand? So look, the one problem solved, then another Você problem. resolve um e aí vem outro. Before solve the one problem, another problem also comes. Você resolve um e vem outro depois. Antes de resolver Antes de resolver, vem outro. This is expensive. What to do? Esse material. O que fazer? I'm not angry. Okay, what to do? This Krishna is there. Não fiquei bravo, seu desejo de Krishna. What will do? O que fazer? So in the same way, you try to this. And what is calm and quiet, peaceful. Então tente ficar com a mente calma, pacífica. Understand? One problem coming, then that problem also creates another problem. Another Problema another vem e cria vários outros. Bathroom problem coming, then another problem, my room problem, because I cannot sleep. Another problem, computer problem coming. That's all to what is No banheiro, no quarto, ele não pôde dormir, aí veio no computador também. So in this way, you cannot solve any problem. Você não pode resolver todos os seus problemas. But anyhow, in this material, you are. Mas de qualquer forma, vocês estão no mundo material. And so you chant holy name. Cantem o santo nome. And don't stop chanting. Não parem de cantar. Don't lose your faith. Não percam sua fé. Because Shraddhavan, John Hunt, Bhakti. who is qualified to practice bhakti, yes, all is faith, faith. Quem é qualificado para praticar bhakti tem que ter fé. Fé. So now they opened or yes. Tem 26 minutos para entrar no embarque. Oh, check. They opened Open, check. azul. Azul. They have more questions. Vamos rir, né? Uma vez eu ouvi o Gurudev falar no Harikata que o cantar dos santos nomes tem poder quando a gente está em sadhusanga, quando a gente está com os devotos reunidos. E eu queria entender como potencializar esse cantar sozinho. Traduz aí, tá? One time she heard in Harikatha that actually Harinam is powerful if we are with the devotees in sadhusanga. Really with the pure devotee. Or so how can this Harinam we chant alone, like when you're not here, this Harinam can I also be told powerful? you are not alone. You are thinking well. Tu akela nahi pyare Ram Terasa. You are not alone. What is the Katha saying? Always Guru and Krishna with you. You feel these things. You try to feel yourself. Now there is a temple there. Now there is a temple. Yeah. Come in temple, listen Very Harikatha. easy. Gurudev picture is there. Gurudev Murti is there. Harikatha Room, is there. room, room. Understand? Listen. Every day come in temple. Every day, at least Mangalarati, or if not Mangalarati, at least every day one you come. And you come midday, Mangalarati, midday, or evening. Every day you have to come. And pray your obeisance. And start Guru and Vaishnava. For you. I have a question. If we were talking there and we were wondering if as Kali Yuga increases, right? Like Kali Yuga is getting to the more prominent. Will there be acharyas
in the future, because the Kali Yuga is increasing, is becoming worse, right? We see in the scriptures that it say that in the Kali Yuga everything is getting bad, right? So the people are not pious, right? They don't have so much information to heed and all this. So we wanted to know if there will be in the future, as the situation is going bad, will we have any acharya? Do any acharya means you? Means like will always come to the Bhakta, or to the world, or will some at some point even this will be ended in the Kali Yuga. Are when Kali Yuga will end? What is If it? further and further on time, Kali Yuga period, some will come that Shuddha Bhaktas will no longer come to the earth planet. No. Shuddha Bhakta is always will come. Krishna is sending. Chaitanya Mahaprabhu is sending. Bhaktivinoda Thakur, he told in his biography, he saying, I am looking, thousands, the Associate Lord Chaitanya Mahaprabhu, they are coming and they are preaching the whole world because Chaitanya Mahaprabhu predicted. Prativiti Acharya Nagaradi Ram Sarvatma Acharya. And my name will preach. Who will preach? Shuddha Bhakta will come preach. Que Bhaktivinoda Thakur explicou no... Open? A pergunta, ela perguntou assim, vai chegar um momento em Kali Yuga que vai parar de vir Shuddha Bhakta para esse mundo, o devoto puro? Aí Gurudeva diz que Bhaktivinoda Thakur escreveu na biografia dele que ele vê que tem milhões e milhões de devotos associados de Mahaprabhu que vêm para esse mundo. O Mahaprabhu está sempre mandando eles para pregar o santo nome, que tem a profecia, né? Que o dia o santo nome vai ser cantado em toda a vida, em cada aldeia, em cada cidade. Então a resposta é não, sempre vai ter Shuddha Bhakta vindo nesse mundo. Srila Gurudev told, when Shuddha Bhakta will not come, that day the world will be destroyed. That will be consumed. Então Srila Gurudev will be what? When Shuddha Bhakta will not come, then that time is what? The Brahmanda will be destroyed. Gurudeva, Srila Gurudeva disse que o dia que parar de vir Shuddha Bhakta para esse mundo, o universo vai ser destruído. So you don't always Shuddha Bhakta, Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu appeared always in three forms, Nam, Sarup and Rudra. Sudev, he has one last question. Qual é a pergunta que você queria fazer? Pedi uma vez pro Guru para mostrar a gravação que eu fiz do Mahabharata. Aí ele disse que ele não via porque tinha defeitos. Mas I know. So he wants to know because you did one recording of some eu gostaria Mahabharata. de ouvir. Of Mahabharata, but you said that this Mahabharata he did the audio book. It's not bona fide. You told him. He did some, audio version. There's a book of Mahabharata printed, and he read all the book and recorded the book. But you told him, I think that this edition of Mahabharata he did this is not good. It's not like some edition. They add something. So you told him not to give to you told him before not to give to anyone because it's not bona fide. But she wants to hear and he wants to know if he can give to her. Porque a primeira No, edição foi feita em português. because sometimes in India, many also filmers, they filming different ways. That way Mahabharata is not good, Not bona fide. not bona fide. Tem vários filmes na Índia do Mahabharata que eles fazem várias coisas assim que não são fidedignas. Não, esse não é filme. Esse É um livro. é direto a primeira tradução em português que First existe. translation in Portuguese of Mahabharata. But who is translated? Mas quem That is traduziu? devotee or not? Ele é um Not devoto do Senhor? Quem traduziu? Não, quem traduziu foi o que pagou, foi um Ele é devoto? americano que financiou a primeira edição do Mahabharata no mundo. Ah, tá. Ele era o americano traduziu? O americano mandou traduzir, ele pagou para a tradução, a primeira Mas o devoto tradução. traduziu. E ele mesmo traduziu. Não era devotee. So if you not devotee, that is not the perfect. Aí você não foi devoto. Yeah. Huh? Okay. Huh? Always think. Guru and Krishna always think. Understand? Jai Shila Gurudev ki